Boa tarde. Sou o professor Elton Rosa de Souza, de língua portuguesa. E algumas coisas a gente não pode se calar em hipótese alguma. Em primeiro lugar, a política mais importante que existe dentro de qualquer nação de quem é responsável é solo e água. Tem gente que tá aí em alguns, e principalmente aqueles mais romancivados, que acha combatentes, mas que já está com o olhar calculado para chegar a certos pontos. Que eu vejo assim com algumas funções que ideais. Ele vem querendo dar como necessário uma série de coisas de maneira objetivada, para cessear uma série de coisas e chegar a cargos políticos. E nós estamos tendo as eleições municipais. E nós estamos tendo uma série de outros movimentos dentro e fora do país. Movimentos de intolerância religiosa que aumentou. E eu já fui corretor de redação sobre intolerância religiosa, e sei muito bem o que é. E sei o que está preceitado na Constituição. E vejo com preocupação algumas coisas que querem fazer assim a base do grito, do abafa, do combate que ele acha que ele é combatente. Quando ele não olha dentro dele e não sente aquele coração de quem realmente tem análise e quer dar uma de topetudo para fazer isso como se fosse necessário. Em primeiro lugar, a análise jamais vem de pessoa que quer fazer a coisa dentro de um plantão e dentro de um sistema amofinado, pautado em certas posições de ideologias que ele quer cultuar certas bandeiras. Porque se não cultuar, seria o fim do que ele acha. E assim quer passar essa mensagem para nós. E que muitas vezes vai sair em rádio, sair em TV, sair em outras coisas. Amando não sei de quem, se daqui de dentro, se lá de fora. Para te tirar pessoas de serviço público. Inibir certas construções. Derrubar certas favelas. E criar uma série de outras coisas. E ser tutelado por esse ideal. E colocado ali como se fosse um direito constitucional. Eu sei que o que é direito constitucional é aquele tanto de pessoas que foram jogadas ali numa série de pessoas que estão na mendicância por meio da rua, que deveriam estar dentro de casas. E que alguns são dados como louco, são dados como pessoas que estão com sérios problemas ou mentais ou alguns problemas de saúde. Quando na verdade são utilizados uma série de outros fatores repressivos ou de segurança, ou de igreja, ou de setores econômicos, ou de setores da tecnologia por meio de satélites, que estão a criar nessas pessoas aquele sistema para que elas estejam ali. E não deixa elas realmente se projetarem como pessoas. Outros que estão trabalhando em outros fatores, em outro sentido, como o padre Júlio Lancelotti, e como uma série de outros, fazendo um serviço oposto. Eles vão ali navegando e manipulando a situação e rindo da nossa cara. Assim, eu particularmente, eu tenho moradia, eu comprei um apartamento. O padre Robson também estava lá falando da questão do apartamento que tinha dado, não sei o que, a família dele, não sei o que, não sei o que. Veio todo um discurso, porque queria tirar ele e jogar para outro sentido. Eu que já tenho numerologia 86 referencial, que é significativa dentro de um sistema. E muitos estão pegando e navegando e querendo fingir esses fatores. E muitas vezes pintar o enredo para tornar crível aquilo que ele está querendo. E se eleger assim, nesse sentido. Eu não sou jornalista e eu não sou aquele cara que tá de plantão em relação a alguma coisa para tecer esse tipo de comentário e se achar o interpretativista
Mas eu garanto para você, eu sou o interpretante desses fatos. E bem além do que você imagina. E você aí que está ainda sendo beneficiado por alguma coisinha ou outra, achando que isso vai ser cantado ao longo de uma história diacrônica, você se prepare que não vai ser. Porque tem toda uma originalidade naquilo que está sendo acontecida. E não é por meio de meio minuto de fama que você se faz esses fatores. Vai passando ali e se posicionando e se romancivando e querendo ser maior, quando menor tu és. Eu vi ali algumas características. Eu trabalhei não como policial, que eu não sou policial. No governo Arruda teve um projeto para fazer prestador voluntário de serviços. Eu estava lá trabalhando fazendo ofícios. Eu sei o que é a documentação. Ofício, requerimento, esses fatores. Eu sei que se alguém tiver 20 conto no banco e for roubado, não dá para dizer que o cara não cuidou dos dados e que ali se encerra. A coisa se documenta. E você manda documento para um lado para o outro. E é assim que se faz. E não se diz mais nada. Por que eu mando esse ideal? Porque parece que há um complô. Mídia, setor de tecnologia e alguns outros profissionais que estão ali dentro do sistema para fazer esse serviço. Inclusive na minha área da educação. E quem não quiser trabalhar no sentido de agente do serviço público, que ele peça para sair e que ele vai para outro canto. A palavra parece dura, mas é para ela ser cravada na cerviz de alguns que procedem dessa forma. Já vi outros excepcionais assim trabalhando. Como teve um delegado que falou: nós vamos aprender esse monte de Bíblia porque estão adulterando a documentação. E esse eu elogio a postura que ele está fazendo. Já aquela outra galerinha que fala de hoje querendo justificar ou querendo colocar que o cara é o pai de santo, ou que tá com bandeira russa, ou bandeira da China, e gerando essa xenofobia, é uma prova cabal de que ele está tendenciando para um fator que nós já interpretamos os vícios que está ali naquele fazendo. E, assim, eu não tenho nada anticonstitucional. Sei o que é o projeto habitacional, que era lá em torno de 17 mil, 24 mil. Se fazia um imóvel. Se você for fazer sai mais ou menos 200 mil. Mas quando você vai fazer no conjunto, que vai fazendo, sai a preço muito, muito baixo. E acabaram rindo da Dilma e falou que a coisa não era solúvel, mas que é solúvel. E que depois veio remoldando para favorecer MRV, outras construtoras e outros beneméritos que estão aí fazendo esse processo. Então, o projeto moradia que foi construído, e não é qualquer moradia, não. Dá para fazer boas moradias. E solucionar o problema do déficit habitacional no Brasil. E tem hora que é sem dinheiro. Por que sem dinheiro? Porque você faz um calção. Vamos supor que você vai fazer 1 milhão de moradias. Você faz um calção, olha, de algumas pessoas, de 20 mil. Quantos milhões, bilhões você arrecada? Você multiplica 1 milhão vezes 20 mil. Ou 25 mil. Ali ele já dá o valor que cobre aquele processo que está sendo... todo o valor que está sendo feito das moradias. E o restante o governo só vai receber
a partir de prestações num prazo de 30 anos. Então, aquela coisa que foi falada de alguns deputados, que estavam inclusive na base do governo, para inibir esse tipo de coisa e fazer com que as pessoas não tivessem moradia. E uma série de outros projetos dentro da sociedade. É uma mentira. E foi uma coisa que derrubou a presidente Dilma por ter tentado, por levantar um projeto sério dentro da sociedade. E tem muitos repórteres aí que estão defendendo isso, alguns da área. E principalmente os donos, que colocam eles ali à frente. E os donos ficam lá. E eles atuam. São donos de uma série de coisas da tecnologia, da agronomia, de bancário e da construção. E vão tecendo essa teia tecida do sol de cada dia do povo brasileiro. Uma série de pessoas que está lá, que o padre Júlio Lancelotti está ajudando lá em São Paulo com o pão. Eles são perfeitamente normais. A Covid foi uma coisa criada pela tecnologia. E eu tenho prova significativa em relação a isso que eu estou falando. Um belo dia eu estava aqui, ó. Aí veio um feixe de luz. Achou meu lábio e fechou na mesma da hora. E eu concluí de imediato. Essa doença tá vindo da tecnologia. Eu mudei um pouco. Vou falar. Eu cancelei algumas coisas. O metabolismo melhorou repentinamente do corpo. Aí vieram com satélites. Para tentar manchar um pouco esse ideal. E continua imbuído nesse ideal. Para querer que essa coisa desça do jeito que eles querem. E com essa hipopeica política. E nós temos o direito de defender a nossa vida. Da melhor forma possível. E falar sem medo de errar do que a gente está falando. Porque a interpretação é mais fácil de ser feita do que qualquer uma. E está se navegando em diversos sentidos para que a coisa fique desacreditada. E não existe outra teoria que regenera mais do que a pronunciada na filosofia da caverna. E da pronunciada no Salmo, lá da gruta. E que vem a corroborar com isso que eu tô falando. Então, por isso que mandaram um monte de cloroquina, mandaram um monte de coisa. E isso tem impactado numa série de fatores que nós estamos a viver. E nós devemos lutar para a nossa vida, para salvar a nossa e salvar a dos outros. Com toda a garra possível. Para que não venha pessoas usando de uma série de fatores para sair por cima. Porque lá estava querendo criar, inclusive na área da saúde, e não era da área da saúde, mas era pessoas pressionando para colocar não sei o que delta, para referir em referente à minha pessoa. Depois eu vi falando lá do Netanyahu, ele falava do oitavo lá, para puxar para aquele sistema, quando na verdade eu estou repudiando essa ideia de que estão a fazer. E falava em relação tal, mim que tirava, vamos tirar do serviço da educação. Mas era eles que estavam fazendo. E o meu estava e continua combatendo no sentido contrário desse processo. Porque a lâmpada, esse feixe e essa interpretação que eu dou é vida. E é mais vida do que qualquer outra coisa simulada que está aí. Então, nós vamos pontuando aquilo que vamos dizendo. Por quê? Não podemos compactuar com esse ideal que está aí e querer que saia por cima e que dê essas visões como necessaristas.
e alguns assim seja eleito. E a sublimação ainda acontecendo por outros. Porque se não fosse assim, estaria muito pior. A sublimação acontecendo por alguns indígenas que estão lá. E o processo, a ambientação vai se energizando de maneira melhor. E também por mim. Porque senão, eles estavam numa visão muito mais feia do que nós estamos vendo. E assim, teve o processo que queria vender tanques para o Brasil. Não sei se também é verdade. Tanques israelenses. E outras coisas. Que é uma coisa obsoleta. Inclusive lá para os estados de Israel. É o que está gerando lá os efeitos. Porque ali você deve tentar lutar para que se tenha uma paz. Para que se funde o Estado palestino, que agora está mais difícil, para você não alastrar essa guerra para diversos setores, Líbano, Irã e Egito e outros cantos. E não vim aqui, e aí eu não estou falando já, estou falando dos brasileiros, querer nos, por ideologia ou por pensamento menor, por medo que tem, nos arrastar para outros sentidos, para nos pôr como em relação a certas posições do que está acontecendo lá. Porque a nossa posição ela deve ser pautada numa visão mais científica, numa visão mais dos direitos humanos, numa visão mais dos direitos de salvaguardar os povos, a vida. E certos grupos que estão aqui no Brasil usando satélites para pôr. E que eu levanto as hipóteses que estão assim ocasionando alguns fogos e algumas coisas em relação a certas pessoas para nos empurrar para esse sentido porque estão temerosos ou porque talvez o cara não dorme, tenha a pálpebra do olho levitada pelo que cultua, tem aquela frigidez do corpo, não tem aquela calometria, que nem essa que eu estou falando pela palavra. Isso daí é um problema que talvez você se resolve com leitura de certos textos, com a postura ética, com o fazer que seja mais comprometido com o que é a civilização das relações humanas. E aí você vai ver que o seu corpo vai regenerar mais. Você vai ter melhor sono. Você vai ter uma postura diante da vida mais condizente. E você não vai querer colocar o seu Brasil com visões xenófobas, seja qualquer povo que for, em relação à Venezuela, em relação a Paraguai, em relação à Bolívia, em relação à Argentina, ou em relação a qualquer outro país do mundo. E assim, eu vejo muitos setores querer se fazer nesse dizer que eles estão, assim, se pautando. E é uma coisa que não passa. E aquela ideia lá da moradia que a Dilma estava defendendo é uma coisa que passa, mas que veio com outro objetivo de alguns, para querer simplesmente minar aquelas construções. E assim, é o que está acontecendo no Brasil. E não existe dentro de qualquer país uma política mais importante do que solo e do que água. Porque se a água estiver contaminada, ela vai contaminar teu corpo. Alguns podem falecer. E outros contaminados, eles vão ficar pensando besteira, enfesados. E muitas vezes pode gerar efeitos que afetam até as questões de segurança e outros fatores. A mesma coisa do solo. Então, a política que a gente defende, e que eu falo para ser defendido em primeiro lugar,
é a da água e a do solo. E eu não saía candidato de nada. E não sou agrônomo, não sou do direito, não sou do jornalismo. Sou da área de letras português. E isso para mim é muito nítido, aqui, a partir do que eu estou falando. E qualquer pessoa que vem com analista de combate de qualquer coisa, quando entrou o Bolsonaro, que ele estava querendo me jogar, ele é mais religioso, a partir de coisas que eu estava colocando no Facebook. E que ele ainda tem um gostinho, porque lá no CNPJ do PL ainda tem a marca 8 lá no final. Porque senão ele estava mais seco no seu sentido, nessas relações. E nas relações acontecem o que eu estou a explicar aqui para você. E porque senão o sentido estaria muito pior. E não é só em relação a mim, não. É em relação aos povos negros também, que eles também têm isso. Em relação aos povos indígenas. E em relação a outros que estão aí. E uma série de outros estão se posicionando aí em relação a essas eleições municipais. Vejam em quem vocês vão votar. Quanto mais for xenófobo em relação aos sul-americanos, menos credibilidade se tem. Porque se eles são xenófobos em relação aos povos aqui da América do Sul, africano e de outro canto, se são contra algumas minorias que estão dentro do Brasil, e muitas vezes ainda consegue suavizar a partir de umas certas características dessas que eu estava falando, cuidado com o voto. E além de professor de língua portuguesa, eu sou também escritor. E a tentativa de bloqueio em relação a mim, ela vem crescendo. Mas a minha capacidade de análise, a partir do que eles vêm fazendo, e vão dando cada passo também, a documentação fica cada vez mais clara do que é o que está sendo realizado dioturnamente por certos grupos que aí estão. E eu não falo isso em relação, não é a América do Norte, é certos grupos que estão lá, estão aqui, ou estão em qualquer lugar do mundo. Porque, assim, é necessário que tenha uma política do solo. Lá na América, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, aqui nos outros países, na África e em todos os países, para que você tenha mais paz, para que você tenha mais tranquilidade. E se você seguir certos meios de uma coisa de descontrole tecnológico, de uma forma qualquer, a coisa fica difícil. Fica difícil. Porque eles não terão a responsabilidade necessária de construir essas visões, esses fatores. Então a tecnologia ela é importante, mas temos que ver qual é a melhor tecnologia que possamos desenvolver. Até que ponto afeta e manter e tentar amenizar para que tenhamos mais controle. E o Maduro ele conseguiu fazer coisa muito importante. A taxa de Covid lá foi uma das menores, porque ele adotou uma série de fatores. Aí você vê o Brasil, ixi, morreu muita gente de Covid. Nos Estados Unidos também, morreu muita gente de Covid. E o povo lá, o povo daqui, o povo de qualquer outro canto que morreram, eles não merecem isso, não. Lá de Israel, o povo que tá morrendo, inclusive de Israel e os outros, eles não merecem isso, não. Não vale aquele discurso de querer colocar o outro como se fosse um ofensor
E que aí tem que se justificar a necessidade do que tá, do fazer. Por quê? Eu tô com uma característica aqui, ó, que eu falo, ó, o solo é importante, a água é importante. Não existe coisa mais importante do que isso. E esse efeito solo, água e sinergia em relação a essas características, ele só quem percebe é um grupo assim de pessoas que tem que ter que tem que ter um cacife para isso que está acontecendo. Aquele que tá lá na mídia, muitas vezes posando, principalmente aquele cara que, que quer uma vida mais carpendia, que é dito na literatura. Aproveite a vida, aproveite o momento. Só que tem um detalhe. Sem a raiz, a sociedade ela vai se caindo, vai se esvaindo. Então eu não sou nem um pouco carpen, nem um pouco cortição. E, e principalmente de maneira irresponsável. E aí ele vai fazendo ali e vai querendo impor muitos nesse sentido. Um monge que está lá, você é um monge de montanha, esses têm análise, já tá lá, muitos já estão lá chegando perto dos 90 anos. Não é? Outros estão ali, aquele que você acha que não tem análise, aquele tem análise. E aí esses outros que estão aí se apresentando e dizendo, nós vamos combater porque isso, porque aquilo. Ele fala o que ele nem sabe o que ele diz e vai sendo levado pelaquela visão que ele vai ter, achando que vai ter ser. E querendo usar um mecanismo, um aparelhinho de controle, achando que a coisa vai se dar tão somente assim pelo que ele está querendo. E cada vez mais a gente deve se pautar pela responsabilidade e evitar esse tipo de fator que está na esfera mundial. Por quê? Sem as cooperações devidas dos diversos países, as coisas vão se acirrando se a gente não saber o que está ocasionando. E não basta aquela ideia, eu estou defendendo o meu interesse. Veja se o seu interesse está dentro de um prognóstico de limite entre você e o outro. Aí sim, aí a coisa está acontecendo da maneira dentro do esperado. Então assim, é essa a mensagem que eu deixo para todos. Boa tarde.